No próximo capítulo da novela, Terra Nostra, Mateu conta a Rosana que conversou com o pai dela e confirma que não vai levar o filho deles, ele vai embora sozinho. Rosana reage assustada, mas Mateu insiste que não pode mais viver aquela vida com ela. Ele se engana, percebe o pai dela, e não se pode construir uma vida em cima de uma mentira. Rosana implora para que ele não a deixe, diz que a ama, mas Mateu corta, ele não a ama e nunca a amará. Rosana acusa-o de jogar tudo fora e ele responde que jogou a própria vida fora no dia em que se casou com ela. Mateu afirma que Rosana tem o pai e tudo nessa vida. O filho deles tem ela e o avô. Ele vai atrás do outro filho, aquele que não tem tanto nesta vida, e também da sua Juliana, da italiana. Rosana tenta impedir, lembrando que o pai mandou que ele saísse de casa sozinho. Mateu diz que só vai buscar umas roupas. Ela zomba das roupas que ele poderia levar e manda que vá embora com o que tem sobre o corpo. Gomercindo ordena que Rosana deixe Mateu levar as roupas que quiser, lembrando que ele as conquistou com o próprio trabalho na fazenda. Rosana, com a voz embargada, chama pela mãe, e Maria pede que a filha obedeça ao pai. Desesperada, Rosana diz que Mateu vai deixá-la, mas Gomercindo confirma que essa é a decisão dele e manda o italiano arrumar a mala. Nesse momento, Angélica entra, confusa, perguntando o que está acontecendo. Mateu se despede do filho, dizendo a Didio, Figlio mio e prometendo que um dia ainda se verão nesta vida. Ele diz a Rosana que não podia continuar enganando-a e admite que, apesar de tudo, ainda lhe quer bem. Rosana, ofegante e chorando, implora que ele não vá, que não a abandone, mas Gomercindo pede que a filha o deixe ir. Mateu insiste, dizendo que tudo acabou, dá um último a Didio e se despede também de Dona Maria, dizendo que sente muito, e da cunhada, dizendo que lhe quer bem. Por fim, comunica a Gomercindo que está indo embora, e o faz pela porta dos fundos, como o patriarca ordena. Quando ele parte, Rosana desaba, chorando desesperadamente, sem saber o que fará da própria vida. Gomercindo tenta consolá-la, dizendo que esqueça o italiano e cuide de si. Angélica se aproxima e pede calma. Mateu chega à casa de Bartolo para se despedir do amigo. Bartolo se surpreende e o convida a entrar, tentando entender o que está acontecendo. Leonor aparece, preocupada, e Mateu explica que veio se despedir deles, pois está indo embora da fazenda e daquela vida. Bartolo e Leonora reagem com espanto. Ele pergunta sobre Rosana e o filho, e Mateu responde que os deixa para trás, dizendo que não há outro jeito. Bartolo tenta fazê-lo mudar de ideia, mas Mateu recusa conversar. O que está feito, ele afirma. Leonora, chocada, diz não acreditar no que houve, e Mateu apenas responde que já aconteceu. Ele revela que vai embora da fazenda e da vida que construiu ali, sem saber para onde irá, apenas com a certeza de que precisa recomeçar do zero, talvez ao lado de Juliana, se Deus o ajudar. Bartolo fica sem palavras, e Mateu pede que não diga nada, porque tudo acabou. Bartolo quer saber se Mateu acertou algo com o sogro, mas ele diz que não falaram de dinheiro. Leonora se indigna, e Bartolo chama isso de loucura, mas Mateu responde que não se importa. O amigo insiste, perguntando se ele tem algum dinheiro no bolso, e Mateu diz que só carrega uma coisa consigo. Bartolo decide ajudá-lo e, mesmo diante da recusa de Mateu, pede a Leonora que traga dinheiro. Mateu tenta negar, mas Leonora insiste para que aceite e não vá embora ainda. Bartolo convence, dizendo que se Mateu não aceitar, o ofenderá, e que ele faria o mesmo se as posições estivessem invertidas. Ele acrescenta que, assim, também estará retribuindo a ajuda que Mateu sempre lhe deu. Mateu, emocionado, enfim aceita. Leonora lhe entrega o dinheiro, pedindo que leve para não passar necessidade no caminho. Mateu agradece, dizendo que nunca vai se esquecer daquilo nem deles. Ao partir, despede-se com a Didio, e Leonora, chorando, responde, a Didio, Figlio mio, vai com Dio. Bartolo também se despede, desejando-lhe boa sorte. Angélica confronta o pai, perguntando se ele realmente pensou bem no que fez. Gomercindo responde que sim, que refletiu. A filha o acusa de ter acabado com o casamento de Rosana, mas ele nega, dizendo que quem destruiu a relação foi o próprio marido dela. Explica que aquele italiano nunca foi feliz ali, que vivia preso ao passado e à lembrança da outra mulher, enquanto Rosana vivia com medo constante de que ele fosse embora. Segundo Gomercindo, o casamento já estava acabado há muito tempo, agora apenas se consumou o inevitável.
Angélica tenta argumentar, dizendo que, pelo menos, eles viviam juntos, mas o pai insiste que aquilo não era vida em comum, e sim uma ilusão mantida pelos dois. Cansado da conversa, ele pede que a filha vá dormir e cuidar da própria filha, encerrando o assunto. Angélica, resignada, pede sua bênção e deseja boa noite. Gomercindo abençoa e, sozinho, murmurando para si mesmo, diz que não podia ter feito outra coisa. Maria tenta acalmar a filha desesperada, oferecendo-lhe uma xícara de chá e pedindo que se tranquilize. Rosana, em prantos, diz que quer morrer, que sua vida acabou desde que Mateu foi embora. A mãe tenta consolá-la, dizendo que não fale assim, que Deus é grande e vai iluminar o seu caminho. Mas Rosana insiste, tomada pela dor, repetindo que quer morrer, que não sabe mais viver sem ele. Maria tenta manter a calma e insiste para que ela tome o chá, mas Rosana recusa, dizendo que não quer mais nada da vida. Então, Maria apela para o amor de mãe e pede que a filha pense no filho que está no berço. Rosana, porém, revolta-se, dizendo que Mateu não pensou no próprio filho, que partiu sem se importar com ele. Maria responde que, mesmo que ele não tenha pensado, Rosana é mãe e precisa pensar na criança. Entre lágrimas, Rosana pede que a mãe cuide do filho por ela. Leonora chega mais cedo à casa de Maria, que logo pergunta se ela já sabe do ocorrido. Leonora confirma, dizendo que Mateu passou em sua casa na noite anterior para se despedir. Maria, abatida, diz que o pior aconteceu. Leonora tenta mostrar empatia, afirmando que pode imaginar a dor da amiga, mas Maria interrompe, dizendo que ninguém no mundo é capaz de imaginar o que está acontecendo, nem o que ainda está por acontecer naquela casa. Leonora pergunta como está Rosana, e Maria desaba, dizendo que a filha quer morrer, que não fala em outra coisa e que ela mesma já não sabe o que fazer. Leonora pede que Maria tenha calma, mas a mulher, tomada pelo desespero, pergunta como pode se manter calma diante de tudo aquilo. Damião conta a Juliana que seu filho lhe disse ter visto Mateu rondando a casa há alguns dias. Ela confirma que já sabe, mas ele a alerta sobre o perigo dessa situação. Juliana, um pouco desconcertada, pergunta por que ele está dizendo aquilo, e Damião responde que conhece bem o marido dela. Ela tenta se justificar, dizendo que não está fazendo nada de errado, mas ele retruca que ela está querendo fazer. Juliana afirma saber o seu lugar como mulher casada, mas Damião duvida e diz que parece que ela não sabe. Irritada, ela pergunta do que ele está falando, e ele responde que não precisa dizer. Juliana entende o recado e comenta que o filho de Damião não sabe guardar segredo. O homem responde que não esconde nada do pai. Cansada da conversa, Juliana admite que cometeu a imprudência de pedir ao rapaz que procurasse Mateu. Damião observa o modo como ela o chama de meu Mateu, insinuando o envolvimento entre os dois. Juliana se defende, dizendo que só queria que Mateu conhecesse o filho que teve com ela. Damião, desconfiado, pergunta se era apenas isso. Irritada, Juliana encerra o assunto, dizendo que a conversa a incomoda. Damião, firme, diz que só quer o bem dela e a adverte para não brincar com fogo. Juliana concorda e afirma que o filho dele não precisa mais procurar ninguém. Damião responde que, de qualquer forma, o filho não vai atrás de ninguém mesmo. Gomercindo comenta com Bartolo sobre a partida de Mateu e o chama de ingrato, lamentando sua decisão. Bartolo, solidário, concorda que a situação começou mal desde o início, e Gomercindo reconhece que teve paciência, mas agora se sente aborrecido e prejudicado. Ele diz saber que Mateu fará falta na fazenda e, por isso, chama Bartolo para conversar. Gomercindo convida para assumir o lugar de Mateu, elogiando sua experiência e a confiança que sua família tem nele. No entanto, Bartolo recusa, dizendo que não quer mais lidar com café e que sonha em plantar uvas e fazer vinho. Gomercindo insiste, mas Bartolo explica que só estava ali por causa de Mateu e que agora pensa em se mudar para o sul do país, já que sua esposa não quer voltar para a Itália. Ele ainda questiona se Gomercindo acertou as contas com o genro e revela que deu dinheiro a Mateu antes da partida. No fim, reafirma que não quer mais continuar trabalhando para o patrão. Leonora conta a Angélica que entrou no quarto e que Rosana se recusa a sair da cama. Angélica confirma, dizendo que a irmã decidiu não comer nem beber até morrer ou até que o pai a castigue severamente. Leonora se espanta, mas Angélica insiste que isso vai acontecer se Rosana não desistir dessa ideia de querer morrer. Ela afirma que a irmã está apenas pagando pelo que fez e admite que nem consegue sentir raiva de Mateu por ter ido embora.
Em seguida, Angélica diz que vai ver a filha e encerra a conversa. Mariana comenta que foi um milagre Francesco e o filho conseguirem a criança de volta, e Juliana concorda emocionada. Mariana desconfia que houve dinheiro envolvido, talvez do sogro de Juliana, pois não entende como os pais adotivos aceitariam devolver o menino. Juliana diz que não imagina, mas agradece a Deus por tê-lo de volta. Mariana afirma sentir o mesmo, dizendo que só assim pode voltar a dormir tranquila. Juliana pede para não falarem mais no assunto. Mariana elogia a sorte dela, dizendo que tem tudo para ser feliz, e Juliana responde, com certa ironia, que nem estava pensando em Mateu. Paola se surpreende com a visita inesperada de Marco Antônio, que pede para entrar. Ela o recebe, ainda arrumando a casa, e tenta ser gentil. Ele comenta que já esteve ali com o pai para provar seu macarrão, e ela se lembra com carinho. Paola elogia o pai de Marco Antônio, mas percebe o tom estranho das perguntas e começa a desconfiar. Quer saber por que ele apareceu de repente e o que realmente quer saber. Quando ela pergunta se o pai dele sabe da visita, Marco Antônio admite que não, e Paolo pressiona, perguntando do que ele desconfia. Diante disso, ele decide ser direto e propõe que conversem às claras.